O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse no depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que pôs 300 milhões de reais à disposição do Partido dos Trabalhadores entre 2008 e 2014 e que doou metade desse dinheiro à campanha de reeleição de Dilma Rousseff. Ele não detalhou quanto desse valor era Caixa 2. Marcelo Odebrecht também relatou repasses ao senador Aécio Neves, do PSDB, mas não esclareceu se a origem foi Caixa 1 ou Caixa 2. E falou sobre jantar com o então vice-presidente Michel Temer, mas negou ter tratado de valores de campanha. O depoimento de Marcelo Odebrecht era para esclarecer se houve dinheiro de Caixa 2 na campanha da chapa Dilma Temer de 2014. O ex-presidente da Odebrecht foi ouvido por 4 horas pelo ministro Herman Benjamin, relator da ação proposta pelo PSDB no Tribunal Superior Eleitoral. As suspeitas são de abuso de poder econômico e político, o que significa que podem ter existido gastos de campanha acima do informado à Justiça Eleitoral, doações por meio de propina vinda de empreiteiras contratadas pela Petrobras e o pagamento indevido a gráficas contratadas pela campanha de Dilma. As gráficas foram alvo de uma operação da Polícia Federal em dezembro e um laudo feito por peritos do TSE concluiu que as gráficas não conseguiram provar que realmente fizeram os serviços que foram pagos pela coordenação da campanha. O depoimento de Marcelo Odebrecht ainda é sigiloso. A TV Globo confirmou com várias fontes os trechos mais importantes do que ele falou ao ministro Herman Benjamin. Marcelo Odebrecht confirmou no depoimento uma doação de 150 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff em 2014, mas não deu detalhes de quanto desse valor era Caixa 2. Pelo menos 50 milhões de reais, segundo Marcelo, foram uma contrapartida pela aprovação de uma medida provisória do Refis, que beneficiou a Odebrecht. De acordo com o depoimento, esse pagamento foi negociado diretamente com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, a pedido de Dilma. E um detalhe, a MP foi editada em 2009 pelo ex-presidente Lula, mas segundo Marcelo Odebrecht, o PT não precisou usar o valor da contrapartida na campanha de 2010 e cobrou a propina para a campanha de Dilma de 2014. Ainda segundo Marcelo Odebrecht, o valor total que a empresa colocou à disposição do PT chegou a 300 milhões de reais entre 2008 e 2014. O dinheiro era repassado sempre depois de conversas, primeiro com o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e depois com o ex-ministro Guido Mantega. Segundo o empresário, outra parte da propina que teria sido direcionada para a campanha foi paga no exterior ao marqueteiro de Dilma, João Santana, com o conhecimento da ex-presidente. Marcelo Odebrecht também disse que quando surgiram informações sobre pagamentos ao ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, no exterior, ele alertou sobre o risco de contaminação dos repasses a João Santana, ou seja, que eles poderiam ser descobertos. O alerta, segundo o empresário, foi feito a Dilma, a Guido Mantega e ao próprio marqueteiro, mas ele disse que ninguém demonstrou preocupação. Durante o depoimento, o ministro Herman Benjamin perguntou ao empresário se ele mandava no governo. Marcelo Odebrecht respondeu que, no fundo, não era dono do governo e acrescentou que ele era o otário do governo, era o bobo da corte do governo e disse que ele era escalado para assumir negócios que ele não queria fazer. O delator também confirmou no depoimento que a construtora deu dinheiro ao PMDB. As doações para o partido foram discutidas num jantar com o então vice-presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Mas, segundo Marcelo, ele não discutiu valores diretamente com Temer. Disse que acredita que o valor repassado foi definido no mesmo dia em uma conversa entre o ministro licenciado da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ex-diretor da empreiteira, Cláudio Melo Filho, que também fez delação premiada. Em sua colaboração, que veio a público em dezembro, Cláudio Melo disse que o valor da doação feita a pedido do PMDB foi de 10 milhões de reais. No depoimento, o delator também revelou que a Odebrecht deu dinheiro para adversários de Dilma na eleição de 2014. O senador Aécio Neves, do PSDB, o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que morreu num acidente aéreo, e a ex-senadora Marina Silva, que o substituiu na campanha como candidata do PSB. Marcelo Odebrecht, no entanto, não detalhou as doações para Campos e Marina, porque os advogados interromperam o depoimento, alegando que os candidatos não eram objeto da ação. Ele disse apenas que foram valores menores e não esclareceu se o dinheiro era de Caixa 1, doação legal, ou de Caixa 2, ilegal. Sobre o repasse à campanha de Aécio Neves, Marcelo Odebrecht não deixou claro se foi via Caixa 1 ou Caixa 2.
Segundo ele, Aécio pediu 15 milhões de reais no fim do primeiro turno das eleições. Marcelo disse que não poderia repassar o valor. Segundo o empresário, Aécio sugeriu então que os 15 milhões fossem entregues a aliados dele. Marcelo concordou, segundo o depoimento, e disse que o pagamento seria acertado entre o delator Sérgio Neves, ex-diretor da Odebrecht, e o empresário Oswaldo Borges, apontado como operador de Aécio. Mas Marcelo disse não saber se o pagamento foi efetivado. Marcelo Odebrecht também disse que é impossível que algum político tenha sido eleito no Brasil sem o uso de Caixa 2. O depoimento dele faz parte da fase de instrução do processo no Tribunal Superior Eleitoral. Depois de encerrada essa fase, que ainda prevê outros depoimentos, o ministro Herman Benjamin vai analisar todo esse material e apresentar seu voto ao plenário da Corte para o julgamento final. A previsão é de que isso ocorra nos próximos meses. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff chamou de mentirosas as afirmações de que ela teria pedido recursos a Marcelo Odebrecht e autorizado pagamentos fora do país ou por meio de Caixa 2 durante as campanhas presidenciais. A assessoria também declarou que todas as doações foram feitas de acordo com a legislação e negou que Dilma Rousseff tenha indicado o ex-ministro Guido Mantega a qualquer empresa, tendo como objetivo a arrecadação para campanhas eleitorais. O Instituto Lula afirmou que o ex-presidente jamais negociou contrapartida por qualquer medida provisória, que sempre agiu dentro da lei e que todas as medidas provisórias são analisadas e votadas pelo Congresso Nacional. O Palácio do Planalto divulgou nota em que afirma que Marcelo Odebrecht confirmou aquilo que o presidente Michel Temer vem dizendo há meses, que houve o jantar, mas que eles não falaram de valores durante o encontro e que a empresa deu auxílio financeiro a campanhas do PMDB. Segundo a assessoria do Palácio, o partido registrou o recebimento de 11 milhões e 300 mil reais da Odebrecht, montante declarado regularmente ao Tribunal Superior Eleitoral. O PMDB afirmou que todos os contatos para financiamento de campanha foram feitos dentro da lei e aprovados pelo TSE. Marina Silva declarou que não houve Caixa 2 em nenhuma das campanhas em que ela foi candidata à presidência e que todas as doações foram limpas e sem nenhum tipo de acordo espúrio. O PSDB afirmou que Marcelo Odebrecht foi explícito ao afirmar que toda a doação para a campanha presidencial de Aécio Neves foi feita de forma oficial e que essa declaração poderá ser conhecida com o fim do sigilo do depoimento. O PSDB afirmou ainda que Marcelo Odebrecht disse ter recebido um pedido de apoio de 15 milhões de reais para outros candidatos, mas que essa doação não ocorreu. O PSB afirmou que só vai se manifestar quando forem divulgadas oficialmente as informações sobre o depoimento de Marcelo Odebrecht. A defesa de Antônio Palocci declarou que só pode falar hipoteticamente porque não conhece o teor do depoimento. Nesse caso, a defesa nega que o ex-ministro tenha tratado de assunto relativo à arrecadação de campanhas eleitorais, porque ele não foi tesoureiro das últimas 4 campanhas do Partido dos Trabalhadores. A defesa afirma que trata-se, portanto, de pura ficção. A defesa de Guido Mantega afirmou ser inacreditável que uma suposta contrapartida pela edição de uma medida provisória de 2009 só fosse efetivada numa eleição realizada em 2014. Que a MP do Refis teve caráter genérico para beneficiar todo o setor produtivo brasileiro e que política pública na área econômica não pode ser criminalizada. Nós não conseguimos entrar em contato com as defesas de Sérgio Neves e Oswaldo Borges. As defesas do Partido dos Trabalhadores, do ministro licenciado Eliseu Padilha e de João Santana declararam que não vão se pronunciar.